Hoje o tema é a dívida pública brasileira. Quem são os responsáveis? De onde ela surgiu? Para quem que a gente paga essa dívida? Esse dinheiro vai para onde? A gente consegue ver todas essas coisas? As informações são exatamente claras para a população? E o que nos motivou esse tema é que saiu uma notícia recente de que a dívida pública federal subiu em 2,25% e em junho, agora mês passado, atingiu a marca de 7,1 trilhões de reais. E sobre isso nós vamos conversar então com Paulo Lindsay, que, como a Evânia comentou, já é alguém que vem sendo entrevistado por nós. Bem-vindo, Paulo, muito obrigada pela sua disponibilidade de conversar com a gente hoje. Bom dia a todos e todas, a Marina, ao Raul, né? Agradecer pelo espaço de fala aí e vamos tentar contribuir com esse debate, né? Já que tem tudo a ver, como a Marina falou, com o imperialismo, né? Meu nome é Paulo Lindsay, eu sou diretor do Sindicato Servidor do IBGE, sou servidor público há 42 anos, estou nativo ainda, sou coordenador do Núcleo da Auditoria Cidadã do Rio de Janeiro, tá? E temos estudado bastante essa questão, né, da dívida pública, porque o que está acontecendo, eu acho que no Brasil, é que as pessoas não levam em consideração que os números traduzem um projeto. E as pessoas acham que os números são letras mortas e frias, e não são. E aí a gente vai conversar sobre isso, a gente vai colocar e apontar alguns elementos importantes para que a gente possa efetivamente entender o que está acontecendo na América Latina, América do Sul, no mundo de modo geral, porque o Brasil é um elemento central nessa questão por conta do poder de pagamento para o sistema financeiro, para as grandes corporações, através da dívida pública, que é a principal ferramenta do capital. Exatamente. Então, Paulo, para a gente começar, Raul... Nos pautou. Comece você, mas digo, nos pautou, vai. Exatamente. Mas eu queria começar para abrir os caminhos, fazer as explicações iniciais para quem está nos assistindo poder entender. Se você puder nos explicar, Paulo, o que é a dívida pública, como a gente adquiriu essa dívida, e pelos nossos comentários, o que ela tem a ver com o imperialismo, porque a gente faz essa relação. Então, para a gente poder começar. Bom, primeiro que a nossa dívida, uma dívida pública, ela deveria ter sempre em contrapartida, né, um serviço público, e nunca aconteceu isso. No Brasil, quando a gente começa o endividamento lá, a partir lá do Império, né, com Dom João VI e Pedro I lá, né, ela acontece a partir de um pagamento de uma dívida que Portugal tinha com a Inglaterra, por conta de... foi escoltado pela Inglaterra por conta de Napoleão, né, com medo de Napoleão, veio parar no Brasil, e também para a gente poder ter o chamado direito a ter o Império Brasileiro, né? Então, a gente começa uma dívida sem nunca ter pego emprestado nenhum dinheiro, né? E simplesmente absorvido uma dívida que Portugal tinha com a Inglaterra e dívida pessoal de Dom João VI. Então, nós iniciamos uma dívida sem nunca ter entrado dinheiro no país. Isso é uma coisa importante. Inclusive, agora eu estudo a dívida pública do Rio de Janeiro, eu descobri aqui um pagamento de uma dívida de 1904, que ainda vai ser finalizada agora em 2024. Significa 120 anos de pagamento de uma dívida que foi iniciada aqui no Rio de Janeiro por conta da crise de 29, quando o Estado do Rio de Janeiro pegou emprestado um dinheiro em libra esterlina com a Inglaterra por conta da crise do café aqui no Rio de Janeiro. Então, nós temos uma história bastante emblemática e, ao longo da nossa história, né, nós viemos se endividando, né, sem contrapartidas, né? Isso aconteceu no projeto de metas e na ditadura e até os dias de hoje, né? Só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, nos últimos 24 anos, entre 2000 e agora 2024, nós pagamos a título de dívida pública, entre amortização e juros, 22 trilhões. 22 trilhões em 24 anos. 22 trilhões em 24 anos, só com os juros da dívida foram quase mais de 4 trilhões. E com a amortização foi em torno de 18 trilhões. E aí, como é que pode alguém amortizar uma dívida em 18 trilhões em 24 anos e a dívida não parar de crescer? Quando você colocou inicialmente aqui que a dívida pública chegou a 7 trilhões,
o estoque, é porque os governos federais não consideram a carteira do Banco Central. Porque se considera a carteira do Banco Central, a dívida pública do Brasil hoje está em torno de 9,5 trilhões e não 7. Né? Porque tem uma carteira do Banco Central que é dívida privada, na sua grande maioria, mas são dívidas garantidas com títulos públicos. Né? Então, a dívida efetivamente hoje do Brasil está em torno de 9 trilhões e não 7 trilhões, como é divulgado, porque não considera essa parte da receita do Banco Central. Paulo, justamente, você atingiu várias questões. Foi bem sintético, atingiu várias questões que respondem ao que a Marina Caixeta perguntou, mas que está no ensejo da soberania nacional. Eu vou lembrar, você fez uma cita que eu acho que os economistas esquecem todos os dias. Os subordinados, obviamente, têm que fazê-lo, mas os outros não deveriam. A dívida externa de Portugal, praticamente, com a Inglaterra, é um nascedouro do conceito moderno que temos de dívida externa. Né? Quer dizer, a dívida externa de Portugal se inicia lá séculos atrás, né? E, inclusive pelo pagamento das embarcações, que Portugal não conseguia construir, a Inglaterra construía para ele, e por aí foi indo, e viemos nós herdar isso. Mas, herdando isso, Paulo, e aceitando a informação que você passa para a nossa audiência, quer dizer que nós não temos nenhuma soberania. E isso é o mais grave, que nós não temos soberania, porque a soberania onde mais se expressa é na distribuição do recurso e o direito próprio a decidir o fim dos nossos recursos obtidos por impostos e por outras vias de produção nacional. Ou seja, a nossa soberania não existe. Então, é isso. Sim, é isso, né? Porque a gente precisa de ter uma análise histórica de tudo que está acontecendo. Um dos principais cortes, acho que na história que a gente deve fazer, é a partir da década de 70, onde no Brasil nós vivíamos chamado milagre econômico, o pseudo-milagre econômico da ditadura. Nesse momento, nós tivemos aí na década de 70 um país que tinha um PIB médio de 10,8%, e em 1973 nós chegamos a 14% de PIB, o maior PIB da história. Mas a população brasileira, a sua grande maioria, estava na miséria. E é aqui que é o centro de toda essa mudança do grande capital. Passa a ser a financiarização da economia. Né? O capital financeiro passa a ser hegemônico, ele sobrepõe o capital produtivo. E os grandes capitalistas do país se juntam, né, fazem uma simbiose entre vários capitais, e a partir dali você tem a flexibilização dos direitos trabalhistas, redução salarial, posto de trabalho, porque você tem automação, robótica, inteligência artificial. Ainda não tinha inteligência artificial, mas nós tínhamos um avanço tecnológico. Uma pergunta, isso tem a ver também, e já depois, não pergunto mais nada até meia hora. Paulo, isso não tem a ver também com uma questão que tem a ver com a soberania territorial, a financiarização da terra aqui no Brasil? Sim, exatamente isso, porque quando o capital financeiro ele passa a ser hegemônico, aqui você tem vários, um projeto, né, que vai avançando, né? Esse projeto avança, e nós temos no início dos anos 80 a crise da dívida, né? A crise da dívida, onde o primeiro país a quebrar foi o México, né? Porque teve uma mudança unilateral aqui dos juros da dívida, né? Que foi uma ilegalidade internacional. A Convenção de Viena dizia que você não poderia alterar os juros, né? Os juros não é flutuante, né? E isso foi alterado porque as duas principais taxas de juros da época, a Prime e a LIBOR, né? Elas foram alteradas de 4% a 5% para 20%. Isso teve impacto direto. O México quebra e o Brasil pede moratória no governo do Sarney, né? Na década de 80, quando o Brasil não tinha dinheiro para pagar. E logo após essa crise da dívida, nós temos nos anos 90 alguns elementos importantes que não entram em muita discussão. Um deles é exatamente o Plano Blade. Blade era o secretário de Tesouro americano, e esse secretário de Tesouro americano, ele inventa uma engenharia que foi aplicada em mais de 20 países, inclusive no Brasil,
onde os títulos públicos, né, desvalorizados ou nulos dos bancos foram colocados em valor de face e essas moedas podres foram utilizadas para as privatizações das nossas estatais aqui no Brasil nos anos 90, né? E nunca entrou dinheiro nenhum. Por isso que esse endividamento, que hoje chega a mais de 9,5 trilhões, tem uma questão que para você ter dívida pública, você precisa ter contrapartida de serviços públicos. E a gente vê ao longo dos anos, não tem nenhuma melhoria na qualidade dos serviços públicos, né? Nem da infraestrutura do país e nem investimento direto dentro do país. Então, nós estamos totalmente capturados, né? Os governos estão capturados, governo central e os governos estaduais e municipais, né? E a população está à mercê toda essa tramóia, né? Paulo, tem uma história que aconteceu comigo, que eu já contei aqui pelo programa, mas eu vou te contar também. Eu estudei engenharia civil na UFSC e tive um professor de uma disciplina chamada Projeto Geométrico de Estradas, com quem eu tive problemas sérios durante o semestre que eu fiz essa disciplina, porque no primeiro dia de aula ele falou que a ditadura militar, e chamou primeiro de Revolução de 64, em vez de falar sobre a ditadura militar no Brasil. Foi um período de ouro para o Brasil, porque existiu investimento em infraestrutura rodoviária e etc. E aí eu respondi na sala de aula, obviamente, porque esse investimento que aconteceu durante a ditadura em infraestrutura rodoviária, mas nos aprisionou num modal de transporte que não faz sentido nenhum para um país continental do tamanho do Brasil, né? Impediu que a gente investisse em outros modais de transporte, como ferroviário, aquaviário, que talvez fizessem muito mais sentido para a nossa realidade territorial, e é também grande responsável por adquirir parte dessa dívida, que boa parte foi adquirida na época da ditadura, como você mencionou, e também em privatizações das nossas empresas estatais. Enfim, tem vários elementos históricos, né, que a gente pode ir adicionando, né, no crescimento dessa dívida. Mas, no final das contas, hoje a gente chega nos dias de hoje e existe um movimento que você coordena no Rio de Janeiro, né, que é da Auditoria Cidadã da Dívida Pública. E eu queria te perguntar por que é tão difícil fazer essa auditoria? Por que não se avança no sentido de a gente conseguir estudar melhor e quem sabe, rever, né, esses valores, fazer uma auditoria, dizer, da dívida. Por que é tão difícil? Bom, vou fazer uma brincadeira aqui que eu sempre faço, que na década de 50, né, em 1950, o Brasil, né, tinha um técnico da seleção brasileira chamado Fiola. E aí o Fiola era o técnico da seleção e o Brasil ia jogar contra a União Soviética, não era nem Rússia naquele momento. E aí o Fiola chama o Garrincha, que era o nosso maior craque, junto com o Pelé, e fala para o Garrincha: Garrincha, está vendo aquele lateral esquerdo russo? Aí o Garrincha fala: estou vendo, mestre. Então vai lá e acaba com o lateral esquerdo. Aí o Garrincha fala para o Fiola: tem que combinar com os russos. O problema é que o poder político no país ele é capturado, ele é serviçal do capital. O poder político não tem o poder como a gente imagina. Tanto é que você vê só, quando o Lula ganha a eleição agora em 2023, né, 22 para 23, assume em 23, o Lula está totalmente capturado, porque o Congresso Nacional reacionário não deixa ele governar, né? E ele, todas as vezes que ele vai fazer alguma coisa que vem em benefício do país, isso aconteceu com Mandela também, a mesma coisa. Você tem a introdução, né, do grande capital financeiro e dos grandes rentistas desse país. Quando você colocou a questão da dívida pública, você vai ver que na ditadura a dívida começa com 3 bilhões de dólares em 64 e termina na redemocratização do país em 85, na pseudo-redemocratização, com mais de 105 bilhões de dólares. E aí você vai ver que toda essa estrutura estatal foi entregue na mão de quem? Da iniciativa privada. Ela foi construída pelo Estado, mas ela foi entregue às donos da... É só você ver o sistema de telecomunicações. Quem é o cara mais poderoso do país após a ditadura? Chama-se Roberto Marinho. E toda a estrutura de telecomunicação no país foi entregue à Rede Globo, né? E a gente conhece muito bem a história da Time Life, que era uma empresa americana
que conseguia, junto com a Rede Globo, coordenar todo, né, administrar todo o Parque Estatal de Telecomunicações do Brasil e como herança, né, de ter ajudado a ditadura, o Roberto Marinho ganhou essa concessão aí, né, e até hoje ela está. Então, nós temos hoje esse endividamento do país, né, como eu falei, sem nenhum tipo de contrapartida, nós estamos se endividando e não há nenhum tipo de forma de... E por que você perguntou, por que a esquerda... Primeiro que a esquerda, uma grande parte da esquerda também está capturada pelo sistema. Né? Infelizmente, é isso. Nós temos hoje, dentro da Constituição, que é chamada, o artigo 26 dos atos de disposições transitórias, que poderia ser o centro da nossa discussão, que é onde está escrito que você deveria fazer a auditoria da dívida. Né? Tem setores que falam até de calote, e aí a gente da auditoria, a gente fala assim, não, a gente não defende o calote, a gente defende a auditoria, porque quem defende calote está dizendo que existe uma dívida. Nós da auditoria estamos falando que essa dívida não existe, ela é ilegal e ilegítima, por isso nós precisamos fazer auditoria. E aí nós estamos pedindo o cumprimento da Constituição. Tá? Tem uma coisa que é importante colocar aqui, é que dentro da Constituição nós temos um elemento central que garante todo esse privilégio ao pagamento da dívida, que não há discussão. E é um elemento que foi colocado na Constituição de forma fraudulenta, que foi até pelo próprio relator da Constituinte, na época, o Nelson Jobim, né? Ele fala que foi uma fraude. Dentro do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2º, a linha B, essa linha B ela nunca foi votada na Constituinte, ela que garante o privilégio de pagamento da dívida pública, sem dotação orçamentária e sem limite. E aí você vai perceber que, a partir dessa linha B, que foi colocada na Constituição, todo ano, quando você discute a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, não tem discussão para dívida. Se você olhar as últimas duas, chamada ajuste fiscal, né, seja ele da emenda 95, seja ele do arcabouço fiscal, agora, do governo do Haddad, aí, do governo do Lula, todas duas falam de um pilar central, que é garantir a sustentabilidade da dívida. Não é garantir a educação, saúde, não é. E, além disso, para garantir a sustentabilidade da dívida, precisa fazer o quê? Colocar uma trava no orçamento primário da União, onde você tem as políticas públicas. Ninguém coloca trava nas despesas financeiras, porque a Constituição não permite. Lá está dizendo que você pode ter dotação orçamentária. Você sabia que em 2024, a previsão que foi colocada para a dívida pública foi de 2 trilhões 479 bilhões. Até agora, o governo já pagou quase 1 trilhão e 200. Quanto é que nós vamos chegar? Será que nós vamos chegar próximo desses 2 trilhões e 400? E lembrando que saiu recentemente notícias também sobre o orçamento federal, e a saúde, que foi uma das pastas mais afetadas, teve um corte de orçamentário em comparação com o último ano de 4,4 bilhões de reais. E qual foi o corte que teve para a dívida? O ano passado, que nós pagamos 1 trilhão 889 bilhões, 1 trilhão 889 bilhões, significa que nós pagamos por dia para a dívida pública em torno de 5,1 bilhão por dia. Você acha que a emenda parlamentar é muito grande? Ela é muito grande, em torno de 57 bilhões, só que a emenda parlamentar, que é uma coisa assim nebulosa, ela não representa nem 10 dias da dívida. Pode falar. Não, é que eu queria te perguntar para onde vai esse dinheiro também. Essa dívida está sendo paga pelo governo brasileiro para quem? Para onde está indo? Você mencionou o Banco Central, né, que tem uma carteira específica que faz aumentar o valor que, em geral, é noticiado, mas esses trilhões de reais, esses bilhões de reais estão indo para onde? Bom, primeiro a gente tem que entender o seguinte: o país realmente é um país quebrado, como todo mundo anuncia. Se eu pegar aqui 4 fontes de recursos que eu vou apresentar para vocês aqui, vocês vão perceber que nós temos no cofre hoje mais de 5 trilhões. Nós temos na reserva internacional em torno de 2 trilhões, 2,9 bilhões na reserva internacional, 357 bilhões de dólares hoje.
ao saldo de julho de 2024. Nós temos, nas operações compromissadas, mais de 1 trilhão e 300. Nós temos um depósito voluntário em torno de 185 bilhões e nós temos na chamada Conta Única do Tesouro mais de 1 trilhão e 700. Somando essas 4 fontes aqui, nós temos no cofre do governo 5 trilhões. Como é que um governo que tem 5 trilhões no cofre pode dizer que está quebrado? O problema é que esse colchão de liquidez não é para investir em políticas públicas. O colchão de liquidez ele é para garantir pagamento da dívida, é deixar o mercado financeiro e as grandes corporações tranquilas de que o governo tem dinheiro suficiente para pagar esse endividamento que o país está se comprometendo. Tanto é que, como eu falei aqui, as últimas 2 legislações que foram aprovadas, o arcabouço legal, ela tem como garantia a sustentabilidade da dívida. Não é então, nós temos hoje o dinheiro que está entrando no cofre do governo, sem nenhum tipo de contrapartida, ele está para garantir lucros crescentes e vitalícios de grandes banqueiros e das grandes corporações. São esses detentores da grande maioria dos títulos públicos. Alguns setores falam assim, mas se fizer uma auditoria da dívida, vai influenciar em brasileiros que têm título da dívida do Tesouro. O brasileiro tem título da dívida do Tesouro, não representa nem 2%. Né? Então, nós estamos falando aqui das grandes corporações. Pode falar. Paulo, justamente isso, e antes de irmos para o intervalo, eu estava apavorado que a Marina caiu, digo, eu não tenho controle daqui, não tenho controle de nada, do telefone celular. Paulo, vamos dividir um pouco os responsáveis. O título, inclusive, é quem são os responsáveis da dívida pública brasileira. Do ponto de vista político, você já desenhou muito claramente a responsabilidade do governo, da postura, são decisões políticas, também do Congresso, mas em algum momento, por exemplo, o BNDES, Marina, tinha mais dinheiro que o Fundo Monetário Internacional. Então, o Brasil é um país rico. Quem são os responsáveis, segundo você, os responsáveis privados? Dá para elencar os responsáveis privados dessa dívida, Paulo? Infelizmente, não. Nós sabemos por setores, porque é o seguinte, teve a auditoria da dívida, uma CPI da dívida em 2009 e 2010, e foi pedido, né, pela senadora, na época, Luiza Helena, e outros senadores, né, a lista nominal dos detentores do título da dívida. E aí, sabe qual foi a resposta que o Banco Central deu? Que era sigilo bancário. Tá, mas essa autonomia do Banco Central não tem a ver, então, diretamente com a dívida? Essa maldita autonomia, desculpem a palavra, do Banco Central? Tem a ver, porque é o seguinte, a autonomia do Banco Central tirou o Banco Central do organograma do Estado. O Banco Central hoje tem a característica dos grandes bancos centrais do mundo, que é o caso do FED, Banco Central Americano. Né, que hoje essa autonomia tira, porque tanto é que o presidente do Brasil não conseguiu tirar o presidente do Banco Central, porque ele hoje tem autonomia. Ele já atendia ao mercado, quando ele não tinha essa autonomia. E agora, com a autonomia, ele está totalmente subjugado ao grande capital financeiro. Mas quem é que faz a política macroeconômica do país? Chama-se Banco Central. O Banco Central é o responsável pela política macroeconômica. Uma coisa que é importante, vocês vão ver, a taxa Selic está diminuindo. Né? Diminuiu, provavelmente vai se manter agora em 10,75. Mas uma coisa que vocês vão perceber, mesmo a taxa Selic diminuindo, o estoque da dívida nunca diminuiu. Não tem uma relação direta. Dizem por aí que se diminuir o juro da dívida, a dívida cairia. É mentira, porque a dívida ela é uma dívida gestada por ela mesma. É juros sobre juros, chama-se anatocismo. Né? Nós estamos vivendo hoje um juros sobre juros que não tem fim. E não vai ter hoje, nós já estamos pagando, com uma dívida de 9,5 trilhões, com um custo médio da dívida anual em torno de 11,10%, nós estamos falando aqui, ao final do ano, o governo vai pagar provavelmente mais de 1 trilhão só com o juro da dívida. 1 trilhão com o juro da dívida. Qual é o país no mundo, como você falou, o país rico? Só o Brasil consegue suportar uma sangria dessa. Não tem nenhum país do mundo que consiga suportar isso. O Brasil é um grande elemento do capitalismo
do imperialismo para garantir essa brincadeira. Eu falei que você falou que o país é rico, eu falei que o Brasil tem caixa 5 trilhões. E não é o Paulo Lindes que está falando, é só você olhar nos dados oficiais do governo que está tudo lá. O problema é que grande parte da esquerda e da população não tem a menor noção do que está acontecendo. Nunca vem em discussão que a dívida pública é o centro da discussão. A dívida pública é tratada como periferia, e ela não é periférica, ela é central. Se você vai discutir a situação de carreira no serviço público, aumentos salariais, melhoria nas qualidades de serviços públicos, tudo você está falando de dívida pública. Se você não barrar essa sangria, não tem saída. Não tem saída. Nós vamos cada vez mais, todos os anos, aumentar o pagamento para a dívida pública e cada vez mais destruir a estrutura do Estado. Tem uma outra engenharia que é aplicada. Olha só o que acontece no orçamento. No orçamento público federal, você tem a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, você tem o valor empenhado, o valor liquidado e o valor efetivamente pago. Está acontecendo no orçamento que eles não estão executando o valor liquidado. Significa que você tem uma autorização de pagamento das despesas primárias e você não está gastando tudo. Só ter uma noção. Em 2021, 65 bilhões não foram executados. Em 2022, 72 bilhões. E agora, em 2023, 82 bilhões. Eu estou falando aqui de mais de 200 bilhões que não foram executados porque tem uma manobra contábil dentro do orçamento. E aí, sabe o que acontece? Tem uma lei, que é a Lei 11.943, que diz que todo o orçamento não executado que faz superávit no Tesouro Nacional vai para pagar a dívida pública. Essa é uma engenharia que pouca gente está vendo. Então, aqueles pagamentos dos juros da dívida de 1 trilhão 889 bilhões de 2023, soma-se a esse valor, possivelmente, mais 82 bilhões. Nós estamos falando aqui, talvez, um pagamento de mais de 2 trilhões de reais foram executados em 2023. Pois então, nós temos uma situação de ausência de soberania. Nós estamos sujeitos ao Banco Central, que age como um ente privado, porque ele, com essa autonomia, defende as necessidades, as premissas, os interesses. A palavra necessidade não existe aqui. Os interesses do empresariado, da grande oligarquia local e do empresariado, especialmente dos Estados Unidos e da União Europeia. Como é possível entender isso, Paulo? Vamos conversar depois do intervalo, que a Marina já vai chamar, mas vamos conversar um pouquinho mais ainda dos protagonistas, porque de todo este descalabro. Porque Dona Maria, que vota no PSOL, no PT, no PCdoB, no PCB, na UP, etc., não sabe isto. Seu João não sabe isto. Acredita porque assim o convenceram que o déficit zero é necessário, ou seja, o arcabouço fiscal é necessário, senão o país não anda. Acredita piamente que se não se paga essas dívidas, o desemprego vai tomar conta do Brasil. E tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira. Marina, parece que Paulo congelou, né? Ou eu congelei? Não, tá. Acho que... Sim, mas antes da gente continuar a conversa, nós precisamos fazer um intervalo rapidinho para agradecer os nossos apoiadores, fazer nossa comunicação institucional, e já voltamos com Paulo Lindsay. Estamos retornando com o Mural da Manhã dessa quarta-feira. E antes de trazer o Paulo Lindsay de
volta, quero aqui agradecer nominalmente a todos os apoiadores do Portal Desacato, que são os sindicatos que garantem que nós estejamos aqui todas as manhãs com a outra informação, que são Sinasef, Sinergia, o Sindpreves, a FESESC, o Sintrazen, Sindsaúde, Sinjusc, Sintraceb, Stiel, Sintesp e CIMI Rio Grande do Sul. Agradecemos muito o apoio de vocês, a parceria, que façam parte da comunidade do Portal Desacato, a comunidade da comunicação da classe trabalhadora. Se você representa alguma entidade, leve o Portal Desacato lá para as reuniões, apresente para a direção do sindicato, e quem sabe vocês também não passam a fazer parte dessa comunidade. E aí, para ter mais informações, entre em contato com a gente por esse telefone que está na tela, o 48988077742. Mas se você está assistindo, está nos acompanhando aí na programação matinal, ou se você lê o portal, se você nos acompanha pelas redes sociais, inclusive nos sigam nas redes sociais, Portal Desacato em todos os lugares, Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, Blue Sky, qualquer, a sua rede social favorita, procura o Portal Desacato que a gente está por lá. Se você nos acompanha e quer ajudar também, você pode se tornar um leitor ou uma leitora amiga do Portal Desacato, entrando no portal, que é desacato.info. Ali vai ter uma aba com todas as informações que você precisa para se tornar um leitor ou uma leitora amiga. Então, você vai escolher um valor de contribuição, que pode ser mensal ou anual, e os valores começam em R$5, então cabe no bolso de quase todo mundo. E em se tornando um leitor ou uma leitora amiga, você vai concorrer a um livro. Todas as segundas-feiras nós sorteamos em parceria com a Editora Insular. E eu peguei aqui com a Thali, viu, Raul, o livro da semana que vem, que é O Enigma do Lacobre, do Hernando Calvo Ospina. Um livro com prefácio do querido professor da UFSC, Valdir Rampinelli. Então, para concorrer a esse livro, você precisa ser um leitor ou uma leitora amiga do Portal Desacato, entre ali no portal. Mas se você não pode fazer essas contribuições mensais, anuais, se essa recorrência não cabe no seu orçamento, não faz sentido para a sua realidade financeira, você também pode fazer contribuições pontuais via... Bom, estou no ar porque parece que Marina congelou. Eu fico muito feliz de que o livro a ser sorteado na segunda-feira seja de Hernão Calvo Ospina, porque eu considero um dos maiores intelectuais contemporâneos. Calvo Ospina, sem a menor dúvida, é uma leitura imprescindível dos maiores intelectuais contemporâneos, e precisamos ler os nossos, né? Precisamos ler os nossos. Assim como precisamos ir para trás na história, ler Recabarren, Meliá, enfim, Mariátegui, nós precisamos ler os nossos para poder entender o que nos acontece, porque os nossos já anunciaram o que nos ia acontecer, Martí. Sim, então nós precisamos ler os nossos. Maravilhoso, maravilhoso, e com o prefácio do Rampa, como falamos nós. Alguns falam Rampa e outros Rampa. Muito bem. Eu conheço como Ramp, porque durante a época da engenharia, que eu até mencionei hoje mais cedo, eu conheci a filha do Ramp. Ah, olha tu, olha tu. Só de Criciúma, né? Todos eles são do sul do estado. Sim, estou te ouvindo. Todos eles são do sul do estado, de Criciúma. Isso, conheci a filha do Ramp, a Camila, que é formada em engenharia mecânica na UFSC. Maravilha. Bom, vamos voltar quando Marina puder me colocar na tela com Paulo Lindsay. Eu não consigo fazer isso, lamentavelmente. Para a segurança da nossa audiência, do Paulo Lindsay, você pode colocar ele no ar? Aí, se você cair, deixar ele aqui na tela. Eu continuo conversando com ele se você cair. Então, tínhamos falado, Paulo, depois das perguntas da Marina, e elas nos conduziram a várias questões. Estávamos falando agora do Banco Central. Você já explicou o desastre
que é ter o Banco Central com autonomia. É um desastre, né? Porque a autonomia é para o capital financeiro. Agora, a Faria Lima deve estar muito feliz, entendo eu, com o arcabouço fiscal, porque o arcabouço fiscal vai gerar mais recursos para o pagamento dessa dívida pública, vai liberar mais recursos para ele. Então, eu quero entender isso, de como se conecta a dívida pública, Paulo, com o arcabouço que o ministro Haddad está nos colocando na mesa já há alguns meses, na mesa de discussão há alguns meses, porque me dá a sensação de que cada vez perdemos mais. O Brasil já, a sangria não tem tamanho, né? Bom, só vou dar um número que eu acho que é importante. Entre dezembro de 2018 e até o junho de 2024, a nossa dívida aumentou 3,8 trilhões. Aí dá para responder um pouco por que a Faria Lima fica tão feliz, né? E nesse momento aí você tem, antes disso, você teve a emenda constitucional 95, que é o chamado teto de gastos, feito por Temer, e logo após nós temos o arcabouço fiscal, né, que foi um arcabouço feito por uma lei complementar, né, que hierarquicamente ela nem poderia, porque nós estamos falando de uma emenda constitucional, só que antes do arcabouço fiscal foi aprovada uma emenda constitucional 126, né, e essa emenda constitucional autorizou que uma lei complementar pudesse fazer um novo arcabouço fiscal. E aí, como eu falei para você aqui, a lei complementar 200 de 2023, ela tem esse poder, né, de pedir, de solicitar, de impor que o principal pilar seja a sustentabilidade da dívida pública, não é da educação. Paulo, desculpe, você usou um verbo que me interessou muito na sua fala. Impor. Nos estão impondo, portanto, não estamos de acordo, ou se a população, a cidadania, o eleitorado soubesse disso, não o aceitaria, porque perceberia que isso é contra ele, contra a sua saúde, educação, mobilidade social. Nos está impondo. Quem nos está impondo isso? O sistema financeiro e as grandes corporações, que são os detentores do título da dívida, né? Mais de 98%, né? Quase 98% desses títulos estão na mão do sistema financeiro, das grandes corporações bancárias e também das grandes corporações que não são financeiras, né? É o capital rentista, né? O grande capital financeiro. São eles que detêm esse poder de buscar, né? De impor ao governo sanções, né? No sentido de que o governo ser obrigado a aceitar essas políticas, a política macroeconômica do Banco Central e automaticamente... E se o governo se revela, Paulo, e diz não vamos pagar? Então, o problema todinho é que qual é o governo que vai fazer isso? Eu não vejo governo no Brasil hoje que tem essa disposição. Falar da dívida pública não significa que você vai enfrentar esse tema, porque esse tema deveria estar na discussão. Não estou falando de calote. Estou falando de não reconhecer uma dívida ilegítima, é isso também. Então, mas se você vê, em 2014, no governo da Dilma ainda, foi proposto lá no Plano Plurianual a auditoria da dívida e a Dilma vetou. Né? Então, nós estamos falando aqui, se o governo quer fazer alguma coisa contra a dívida, é só impor ao cumprimento da Constituição, que é o artigo 26 dos atos de disposições transitórias, que seria solicitar uma auditoria da dívida. E qualquer governo pode fazer isso. O problema é que quem vai fazer colocar o guiso no pescoço do gato. Né? Porque os governos estão... Eu vejo que muita parte da esquerda está comendo as migalhas que caem do prato do grande capital. E por isso não estão fazendo. Né? Você vai, aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, nós fizemos vários eventos contra o arcabouço fiscal e parte da esquerda não estava presente. Né? E aí a gente fica pensando, por que não estava presente? Porque foi o arcabouço feito pelo governo do PT? Então, nós temos que ver o seguinte, qual é o projeto neoliberal que está instalado no Brasil hoje? Né? É exatamente esse do consenso de Washington, que veio avançando ao longo do tempo, né? E cada vez mais vai impondo, porque
um país que está aumentando o seu estoque da dívida, que já chega a quase 10 trilhões, né? Se você levar em consideração, nós temos um PIB nominal de 11 trilhões 166 bilhões. E nós estamos falando de uma dívida aqui de 9 trilhões e 500. Nós estamos se aproximando muito do PIB nominal, e o problema não é o tamanho da dívida. O problema é que a dívida pública no Brasil é uma jabuticaba. Por que é uma jabuticaba? Porque não existe contrapartida em serviços públicos. Porque se a gente estivesse se endividando para fazer mais escola, mais saneamento básico, mais estrutura de país, seria legítimo o governo fazer isso, porque nós estávamos melhorando a vida do povo. O problema é que, eu acabei de falar para vocês, que em dezembro de 2018, até agora, junho de 2023, a dívida aumentou 3 trilhões. E, nesse período, qual foi a melhoria nos serviços públicos? Não existe melhoria nos serviços públicos. Existe só um endividamento crescente e que a gente vai pagando cada vez mais juros da dívida e vai espoliando e fazendo uma sangria assim, desenfreada no fundo público, né? E cada vez mais a população vai ficando acuada e não sabe disso. Sim, e pelo contrário, né, a gente vê cortes cada vez maiores nos serviços básicos, 4,4 bilhões na saúde, sem reajuste para professores nesse ano, depois de uma greve longa e que juntou várias categorias, não conseguiram garantir um ajuste salarial para esse ano, depois de 7 anos sem ajuste salarial, os profissionais da educação federal. Então, pelo contrário, apesar desse pagamento, a gente não vê melhoria nenhuma em serviços públicos. E tem um assunto, Paulo, que a gente vez ou outra traz, inclusive na semana passada nós trouxemos, eu não lembro qual era o tema exatamente, mas quando a gente analisa os contratos ou parcerias internacionais relacionadas à infraestrutura no Brasil, e aí as parcerias que existem com os Estados Unidos ou com a China, ou países do BRICS, desse novo bloco multipolar, a gente percebe que esses novos acordos com China, por exemplo, eles prevêem transferência de tecnologia, diferentemente dos acordos estabelecidos com o centro do capitalismo, né, com o bloco hegemônico, que são Estados Unidos e União Europeia, que só nos mantém num estado de subordinação tecnológica e de infraestrutura. E esse foi um assunto que eu estava falando aqui da filha do Rampinelli, a Camila, que nós duas estudamos muito juntas na época que éramos estudantes de engenharia. Então, aproveitar aqui só para finalizar o que eu estava tentando falar e mandar um beijo para Camila Rampinelli, filha do Valdir. E aí eu queria te perguntar sobre isso, né? Existe diferença nessas parcerias, nesses contratos entre nós, no Brasil, com esses países centrais do capitalismo e esse novo bloco contra-hegemônico que vem com China, enfim, que se organiza em torno dos BRICS principalmente, se existe uma diferença substancial nisso. Sim, quando você tem uma transferência de tecnologia, você está possibilitando que o país que está adquirindo fazendo esse contrato, ele possa depois seguir, né, avançando tecnologicamente. Quando você só faz hoje o projeto neoliberal, né, que foi feito pelo imperialismo, ele só possibilitou que nós fôssemos montadores de produtos tecnológicos. Nós não somos criadores de porcaria nenhuma, né? Nós somos aqui um país rico que está garantindo lucro cada vez maiores de banqueiro, acabou praticamente com a nossa indústria nacional. Se você pegar hoje no PIB do Brasil, qual é a relevância hoje do setor industrial? Né? Praticamente nenhum, e nós somos hoje um país vivendo às custas de 7 ou 8 commodities, né? Que é aquilo que é produto sem valor agregado, né? E sem nenhuma possibilidade de você avançar tecnologicamente, né? Uma coisa que pouca gente presta atenção é que o agro, né, que já teve vários nomes, cada hora eles vão mudando o nome, um pouquinho eles mudam o nome, porque eles querem criar um cenário positivo para a grande população. Ele é considerado aí a joia da coroa. Pouca gente sabe que o agro é isento, os produtos primários semi-elaborados são isentos do ICMS, que é o principal imposto dos estados, e tem uma legislação que é uma flexibilização do Conselho Nacional, que diz que 100% do valor exportado pode ficar no exterior.
Então, o que acontece? Quando ele vende a soja, o milho, qualquer uma commodity, eles deixam o dinheiro no exterior. Quando eles trazem dinheiro para o Brasil, eles vêm para fazer especulação. Ou é para comprar moeda estrangeira ou para aplicar em título da dívida. Não fazem grande emprego, porque grande parte desse setor, aí, os maiores, são automatizados, né? Tem uma tecnologia bastante avançada e quase não tem, muita gente não paga imposto. E a contribuição que tem para o PIB, que é real, mas a contribuição da parte deles o dinheiro é deles, não é do país. É a contribuição do PIB, que é público e privado. Então, quando você tem um contrato bilateral aí, né, com qualquer país, né, que possibilita que você, além de você fazer esse contrato, você também possa trazer essa tecnologia e, a partir daí, você poder viver com as suas próprias pernas, ela é muito mais positiva, né? A gente espera que isso seja um avanço, como está acontecendo agora. Eu trabalho no IBGE, que tem uma discussão sobre a questão das Big Techs, né? E o Lula tem falado nisso, sobre essa hegemonia dos dados, né? Que nós somos os detentores dos dados, mas as Big Techs é que estão ganhando muito dinheiro e tem toda essa autonomia, né? Na verdade, estão capturando a nossa informação, né? E a gente vai ficando cada vez mais subjugado. Então, imagina o IBGE construir todos esses dados, onde as grandes corporações, como Microsoft, etc., são detentoras, são as responsáveis por colocar os softwares, né? Toda a parte de hardware dentro da instituição, e automaticamente eles vão conseguir capturar esses dados, né, que tira uma certa autonomia do país, ou tira total autonomia. Além da questão financeira, nós temos também a questão do dado. E uma outra questão que é importante, que vocês falaram dos livros, é que grande parte das editoras, as maiores, foram compradas por bancos. E agora, o que acontece? Além de toda essa autonomia que a gente perdeu, a gente também está perdendo a autonomia de fala, de escrita, porque quando você tem as grandes editoras sendo compradas por banco, eles vão impedir que os grandes escritores que são contrários aos projetos imperialistas efetivamente tenha espaço de fala, porque vai ser impedido, porque essas grandes editoras estão na mão dos bancos agora. Então, eles detêm o poder financeiro, detêm o poder político e também detêm o poder da escrita. Sim. Paulo, para finalizar, última pergunta, que nosso tempo está acabando. Existe uma grande diferença dependendo do governo de ocasião? Porque recentemente também tem saído bastante nas notícias, nas manchetes, dizendo que o Javier Milei, na Argentina, tem conseguido um superávit, está conseguindo quitar a dívida pública argentina, mas isso vem, como nós já conversamos aqui também com vários convidados da Argentina, isso vem acompanhado de um crescimento da miserabilidade do povo argentino, com diminuição de investimento em saúde, por exemplo, em medicamentos, em educação, enfim, em serviços públicos básicos, né? Então, o Javier Milei, por exemplo, ele toca uma agenda que é subordinada, que é entreguista dos recursos do centro do capital. Existe aqui no Brasil uma diferença substancial a depender de quem está no governo? Sim, a gente não tem nem como comparar, por exemplo, um governo Lula com um governo Bolsonaro com um governo Temer, né? Tem uma diferença enorme. O problema é que existe uma definição que está sendo colocada hoje. Você falou do superávit da Argentina, e aqui também a gente vê muito falar do superávit primário, porque as pessoas têm que entender, o orçamento público ele tem duas partes. Ele tem o orçamento, ele tem o orçamento primário, que contém, né, as 27 funções primárias, mais a despesa com servidores públicos e algumas outras despesas. E nós temos o orçamento financeiro, onde tem a dívida pública. Quando eles colocam, por isso que eu falei que tanto a emenda constitucional 95 como o arcabouço fiscal, eles colocam a limitação no orçamento primário, só na metade do orçamento. O orçamento não é composto só por primário, é primário e não primário, né? E aí, quando a gente fala que está tendo superávit ou déficit primário, é porque não considera a dívida. Considera a dívida para tu ver onde é que nós vamos parar. Nós já estamos no buraco há muito tempo, se você considerar a dívida. Ninguém está considerando a dívida no orçamento, no déficit
ou no superávit. O que é superávit primário? É uma poupança forçada de não gastar os orçamentos nas políticas públicas, para sobrar mais dinheiro para a dívida. Né? É isso que é colocado como sendo uma grande coisa positiva, né? Que vai colocando, mas os Estados Unidos, que é colocado sempre como exemplo, o Japão, que tem dívidas externas que vai a mais de 200% do PIB, não tem superávit primário. Nós temos, se eu não me engano, uns 5 ou 6 países no mundo que são obrigados, Argentina e Brasil, com certeza, ter superávit primário, porque é essa poupança para que você não gaste além do necessário dentro das políticas públicas. Por isso, existe essa trava. Né? Essa trava ela é colocada, e aí a grande mídia ela tem um papel primordial. O que é a grande mídia? É o grande braço de comunicação do capital. Se essa comunicação ela é colocada onde a maior parte da população detém a informação não primária, né? Falando assim, porque as pessoas estão pegando informação onde? Na televisão e na internet. Dificilmente isso tudo que nós estamos conversando aqui, que eu falei, eu estou pegando informações primárias dentro do governo, dentro do orçamento do governo, dentro das informações oficiais do governo, e estou colocando para vocês. Eu não estou trazendo nada da minha cabeça. Tudo que estou falando aqui são dados que você pode comprovar. Né? Só que a mídia ela trata de forma que beneficia essa criação de um cenário em benefício do grande capital e coloca a população subjugada. Porque ela faz parte do poder real, Marina Caixeta, e essa questão da Argentina, eu estava estudando ontem à noite essa questão da Argentina. Bom, a Argentina vai ficar sem terras. Quer dizer, o que estão dando é o território nacional inteiro, toda a produção de lítio, de gás, tudo. Para fazer isso que o Paulo Lindsay está explicando, para aumentar... Então, isso que você está falando aí agora, o Raul, aconteceu exatamente. A Maria Lúcia Fatorelli, que é a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã, ela participou de dois da CPI, aqui, né, da Auditoria da Dívida do Equador, e também depois foi convidada para participar lá na Grécia. E aí vocês vão ver que mesmo a Fatorelli fazendo essa proposta de autoria que foi recusada lá na época, você vai ver que logo após aquilo, a Grécia foi colocada à venda na internet. Ilhas gregas, tudo foi colocado. E o Brasil não está diferente. Nós estamos tendo projetos, nós temos que tomar cuidado com projetos desses convênios, porque os convênios são com dinheiro público, mas quem gesta todo o projeto é iniciativa privada. Se vocês pegarem a PEC 2032, que é a chamada reforma administrativa, o texto original ele tinha a possibilidade de colocar na Constituição Federal mais 8 princípios, além dos que já tem. E um dos princípios que estava sendo colocado, sendo proposto, seria o subsidiário. O Estado subsidiário é o Estado financiador, mas não executor de políticas públicas. Então, o que acontece? Dentro do orçamento primário e dentro do orçamento financeiro, que é a dívida pública, eles estão capturando o orçamento público, o fundo público, e estão colocando dentro do orçamento primário aquela gestão na iniciativa privada. Aí você vai ver as OS, você vai ver aí vários setores privados tomando conta de dessa gestão dentro do serviço público. No caso do IBGE, que é onde eu trabalho, por exemplo, hoje nós temos 10 mil trabalhadores, quase 7 mil trabalhadores do IBGE são temporários. Então, nós estamos falando de uma instituição que é a principal instituição de estatística do país, né, que tem hoje pouco mais de 3.800 do quadro permanente, o resto tudo temporário. Essa é a política que está sendo avançada para o serviço público. Como você falou aí, que os servidores da educação não conseguiram, ninguém conseguiu para 2024, o governo deu 0. E aí agora está dando algumas possibilidades pequenas, mas está avançando melhor do que os zeros anteriores, né, dos governos Temer e Bolsonaro, mas não é aquilo que a gente está querendo. A gente, no caso do IBGE, luta por uma reestruturação de carreira, melhorias salariais, né? Mas a proposta que está colocada hoje é insuficiente ainda. E isso não está acontecendo só com o IBGE nem com a educação, está acontecendo com todo mundo. Né? E uma das propostas na questão que você falou da educação é exatamente reduzir aquele montante constitucional para a educação e para a saúde, né? Os limites que estão na Constituição, para que eles possam avançar nessa questão. E na própria Previdência. Nós estamos falando aqui, só para finalizar, a última coisa que todo mundo fala, que a mídia fala, é que a maior despesa do governo é a Previdência Social. Não, a maior despesa do governo é a dívida. A Previdência Social representa 20% da despesa total do governo. A dívida representa quase 50% da despesa
do governo. Quem é a maior despesa? A maior despesa é a dívida pública, só que ela não é tratada dessa forma. A previdência é um gasto. A dívida, não. A dívida nem é tratada. É uma torneira de dinheiro, bem. É porque eles querem privatizar, né? Mas daria para 500 anos continuar falando e vem o Lino Pérez. Daria. Então, eu queria te agradecer muito, Paulo, por ter passado essa hora aqui com a gente. Dá para a gente fazer aqui mais muitos programas e analisando cada um desses pontos. Seria muito interessante trazer, então, os dados mais aprofundados que você tem, né, com esses valores, a história. Mas, infelizmente, nosso tempo já ultrapassou aqui o limite. O Lino já está aqui nos bastidores, mas muito obrigada. E por uma auditoria cidadã da dívida pública, esse movimento que é importantíssimo, essencial para o Brasil, que precisa ser tratado com um pouco mais de seriedade e responsabilidade. Sim, eu agradeço aí a você, Marina, ao Raul, pela participação, pelo espaço de fala e me colocar à disposição para outros debates se for necessário. E falar que eu tive na sua universidade aí, participando aí com o debate do núcleo da auditoria de Santa Catarina. Na época foi a Maria Lúcia Fatorelli, o Nildo Orix e tal. Eu estava nesse grupo aí fazendo um debate aí com vocês. Um abraço. Eu participei de alguns espaços desses. É possível que eu estivesse presente também. Um adendo antes de entrar, Lino Pérez, para cumprir com o esquecimento da Marina, involuntário. Foi com Diego Pautasso que você falou essa temática quando a gente estava analisando a China. Foi com Diego Pautasso, viu? Isso. Obrigada, Raul. Obrigada, Paulo. Até a próxima.